Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1 e até o verso 3. Aleluia. Que o Espírito Santo possa trazer entendimento de tudo que Ele nos fornecer de informação essa noite. Que tudo isso possa encontrar a nossa alma, querido, e o nosso espírito, e nos fortalecer no Senhor. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e, chegando a Horebe, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O tema da nossa mensagem hoje é percebendo Deus em todo o tempo. E esse texto básico que a gente vai usar, querido, traz justamente a história de um personagem muito conhecido por nós, que é Moisés. E Moisés, ele se encontra aqui nesse momento um homem de 70 anos. E um homem que já tinha vivido algumas experiências dentro do contexto que estava dividido entre os escravos hebreus e a vida simples desses escravos e a vida dele no palácio como príncipe do Egito. Mas agora esse homem, esse Moisés, está justamente experimentando esse processo de pastorear ovelhas numa terra totalmente estranha para ele, uma terra chamada de terra de Midian. Uma terra que acabou se tornando a terra dele depois que ele foge do Egito após assassinar um soldado egípcio. Meio que ele acaba buscando asilo no país vizinho por causa daquilo que ele tinha feito. Mas é justamente nesse lugar onde Deus consegue chamar a atenção de Moisés. É justamente, querido, nessa terra onde acontece o primeiro encontro entre os dois. E é interessante os irmãos saber que Moisés não era um homem fácil de chamar a atenção dele. Moisés não era um homem que tinha apego por algumas coisas. Mas o Senhor consegue, através dessa ação da sarça arder e não se consumir, atrair Moisés. É interessante que Deus, na sua soberana sabedoria, ele meio que usa aquilo que é a base, sabe, o conceito de uma pegadinha sobre Moisés. Porque essa base é justamente atrair a atenção de alguém para algo que mais tarde vai se revelar ter outro significado totalmente diferente. Algo sem muito exagero e algo também recheado de atração. E é justamente isso que acontece com Moisés nesse momento, querido. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque o que ele vê, na verdade, não tem nenhuma ligação direta com a mensagem que ele ia receber. Tipo, não tem nada a ver. E há ainda o fato de que Deus poderia ter se manifestado ou falado com ele da mesma forma que Deus fez com os patriarcas no passado. Simplesmente ter aparecido e falado de uma forma pessoal. Foi assim que aconteceu com Abraão. Foi assim que Deus veio até Abraão, lá nos carvalhais de Mamré.
Isso está lá em Gênesis 18. E é exatamente o momento que nos traz a informação de que Adonai assume a forma humana, juntamente com 2 anjos. E aí eles vêm e faz uma visita para Abraão, o pai da nossa fé. É justamente isso que acontece. E aí o texto sagrado, quando você vai lendo, ele vai narrando para você que Abraão teve uma atitude semelhante à de Moisés diante dessa visitação. Abraão olha os visitantes, se aproxima e se prostra, querido. Mas no caso de Abraão especificamente, o elemento responsável para capturar a atenção dele foi justamente a surpresa da visita, porque não houve ali uma revelação da identidade de quem eram aqueles homens. E Abraão mesmo só conseguiu perceber quem eles eram depois de uma, depois de uma longa comunhão, depois de um tempo de comunhão que havia sobre eles, é que Abraão caiu em si. Então, por que o Senhor resolve falar com Moisés justamente de uma forma diferente, querido? E aí a gente vai ver algumas coisas que vão caracterizar esse encontro. A primeira delas é que Deus queria prender a atenção de Moisés. Preste atenção. Moisés, amados, era um homem que estava acostumado a ver sarça pegar fogo. Naquela região isso era comum, até mesmo porque tudo indica que essa planta, que esse arbusto, ele era cheio de espinhos. Então o que eles faziam? Eles queimavam aquela planta justamente para eliminar ela, até para que eles mesmos não se machucassem, ou para evitar que os rebanhos viessem a se ferir ao tentar comer aquele arbusto. Então aquilo era comum para Moisés. Agora o ponto é que ele nunca tinha visto uma sarça queimar e não se consumir. Ela está ali envolta em chamas, mas ela não queimar. E é justamente isso que chama a atenção de Moisés, querido. E aí, quando ele olha para esse evento, ele não percebe de imediato que havia algo do Senhor manifesto ali. Mas ele fica tão impressionado com aquela cena que ele decide investigar. E essa investigação é baseada justamente, nesse fato, nessa pergunta de, cara, por que a sarça não está queimando? Essa curiosidade que leva Moisés até ali. E obviamente, no início ali daquele encontro, querido, nunca passou pela cabeça de Moisés de que aquilo fosse uma manifestação divina. Mas a sua motivação foi a quebra. Foi a mudança que houve na monotonia da sua rotina de pastor, ali naquele deserto do Monte Sinai. Aquilo foi quebrado, querido. E ele era curioso, e ele estava se aproximando tanto daquilo que o Senhor teve que falar para que ele parasse. Quando ele chega em determinado ponto, o Senhor fala, olha, para. Mas o que é interessante? Moisés passa no teste da atenção. Aí tem o segundo ponto. Deus quer aprovar a devoção de Moisés, querido. No momento em que Moisés é informado que aquilo é, na realidade, uma manifestação divina dos Deus dos seus pais, dos Deus dos seus antepassados, a reação de Moisés é natural, ele começa a temer. E o que ele teme? Ele teme justamente as consequências que poderiam vir sobre ele, porque ele estava vendo face a face o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora, nós precisamos entender é que o que ele não sabia é que naquele momento, querido, estava nascendo uma relação que iria crescer aos poucos. Uma relação que não houve como tinha tido com seus antepassados.
Uma relação tão forte que o próprio Deus fala que a forma como ele conversava com Moisés era a forma como um amigo conversava com o outro. Tamanho era a relação que existia entre eles. Isso está lá em Êxodo 33. E sabe o que é interessante? Aquilo que atraiu Moisés, o questionamento que tinha dentro de Moisés que levou ele àquele lugar, querido, não foi respondido. Deus não se preocupou em explicar para Moisés por que a sarça não estava queimando. Deus não justificou por que havia um anjo do Senhor manifesto naquela sarça. Ou seja, tipo assim, para que sarça? Foi só um meio, querido. Mas aí Deus vem, revela o seu propósito, e aí ele muda todo o foco para outra dimensão. O foco de interesse agora era justamente observar a santidade daquele que estava falando naquele lugar. E aí isso responde o porquê da proibição de Moisés se aproximar, querido. É justamente por isso. E aí, com todo esse contexto, até agora, a gente também pode afirmar que Moisés é aprovado no teste da devoção. Sabe por quê? Porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo, querido, não houve um sentimento de incredulidade em Moisés. Como houve antes, ou como houve depois em alguns personagens da Bíblia. Manoá, o próprio pai de Salomão, de Sansão, passou por um processo assim. Zacarias, pai de João Batista, que ficou mudo por não crer. Mas nada disso se achou em Moisés, amados. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é onde Deus vai avaliar a tradição de Moisés. Amados, preste atenção. O Senhor chega para Moisés e diz: eu sou o Deus de vossos pais. Eu sou o Deus de vossos pais. O que o Senhor está querendo dizer nessa frase é que ele tinha sido aquele que tinha guiado e tinha feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Essa frase resume tudo naquele momento, querido. Mas essa informação não tem somente a intenção de ajudar Moisés a entender quem que estava falando ali naquele momento. Ela vai muito mais longe. Na realidade, essa informação, ela vem, querido, para fixar, para gerar uma conexão necessária entre a era abrâmica e a era mosaica, que estava justamente nascendo naquele momento, querido. E isso, para alguém que foi criado por uma mãe hebreia e foi adotado por uma mãe egípcia, ouvir essa frase, vossos pais, começa a ter um significado totalmente diferente. O que Deus estava querendo era justamente trazer à tona aquilo que a mãe hebreia tinha ensinado a Moisés. Aquilo que ela tinha colocado dentro da alma dele, que precisava ser manifesto naquele momento, para que o propósito de Deus fosse continuado a partir dali. Porque era um desafio, e nós sabemos disso. Às vezes a gente lê essa história de Moisés, amados, entendam uma coisa, Deus mandou Moisés ir contra a casa dele. Era para libertar o povo dele, mas era também para ir contra um povo que tinha cuidado dele, criado dele, e foi usado por Deus para trazer muita sabedoria a Moisés. E às vezes a gente não para pensar, querido, nessas questões. E o que é maravilhoso aqui é como Deus se identifica. Eu sou o Deus do povo de Israel. Amados, isso, sabe, Deus pega aquele momento e transforma em uma atmosfera de um diálogo totalmente pessoal. De um diálogo totalmente íntimo. E essa é a prova, querido, de que Moisés não estava tendo um delírio, ele não estava vendo uma miragem por causa do calor absurdo do deserto.
Nada disso. Ele estava realmente participando de um encontro entre pessoas que eram íntimas. Já havia uma relação criada. E essa, na verdade, querido, é uma característica que acaba marcando a história sobre o Deus de Israel. Porque aí, amados, isso é demais, ele começa a ser reconhecido como um Deus que fala com voz humana. Um Deus que fala da forma que o ser humano fala. Você não consegue, ou você consegue nesse momento, sabe, visualizar Cristo. Porque isso resume a vinda do nosso Senhor. É esse contato. É isso que Deus quer, amados. É que quando Ele fala, a gente entenda. É por isso que Ele fala na nossa voz. Ele fala de um jeito que a gente possa, sabe, encontrar paz. E é isso que Ele faz com Moisés, e isso caracteriza o nosso Deus na história. E logo no início ali daquela conversa, Deus demonstra o seu interesse pelo povo hebreu. Porque Ele não fala do povo egípcio, querido. Olha o que Ele diz: eis que tenho visto a aflição do meu povo. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui é justamente a seguinte: qual foi o motivo real que fez com que Deus agisse naquele momento? Será que foi o sofrimento do povo? Ou a opressão, sabe, exercida pelos egípcios sobre aquela nação? Sobre aqueles estrangeiros? Ou foi o clamor levantado pelos hebreus ali naquela labuta, naquele trabalho? Os seus gemidos começaram a chegar, querido, até os céus. O fato é que essas três questões estão, de certa forma, associadas. Mas a narrativa bíblica contínua, ela mostra claramente o motivo. Olha o que diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E sabe o que é interessante? Quando a gente lê, esse parece ser o ponto decisivo para a ação de Deus. Mas, amados, existe algo mais. Existe algo mais que, se você não entender todo o contexto que vai de Gênesis até o segundo livro, que é esse, você não vai entender realmente o que estava acontecendo ali. Porque geralmente quando a gente lê essa história, e é uma história de filmes e de desenho que a gente acaba vendo, né, durante todo o processo, a gente não consegue lidar os fatos, querido, de que Deus avisou, sabe, com uma enorme, sabe, eficácia e com ênfase, principalmente a respeito do futuro da descendência abrâmica. Preste atenção no que Deus diz em Gênesis 15, olha só: sabe, com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Olha só, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu vou explicar esse texto para você. Ele narra justamente o início dos eventos escatológicos sobre as promessas que havia na vida de Abraão, querido. E Abraão sabia exatamente que depois de 400 anos o seu povo iria sair do cativeiro. A correlação, é isso que eu quero que você perceba, a correlação entre Êxodo e as promessas abrâmicas são confirmadas justamente aqui. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão traz a união, querido, entre dois períodos distintos. Mas é justamente baseado na união que existia, na aliança sobre dois homens diferentes, que viveram em tempos diferentes, mas debaixo de um mesmo Deus. Ou seja, aquilo que foi manifesto a Abraão, a promessa abrâmica, ela vem numa perspectiva escatológica, querido, que estava justamente começando a se realizar nos dias de Êxodo. E aí, nesse momento, Moisés é aprovado sobre a sua tradição, amados. Porque o Senhor consegue fazer com que aquilo fique fixado.
E é interessante que quando você lê o texto, você não vê Moisés duvidando do que Deus podia fazer. Moisés duvida dele. E ele diz, Senhor, eu sou um homem, eu não falo bem. A minha língua é pesada, eu não pronuncio direito, sabe? Eu não tenho eloquência. Ele começa a olhar para ele, mas ele não duvida daquilo que Deus podia fazer ou de quem era Deus, querido. Ele não nega a tradição dele. Ele não discute a relação dele com o povo do Egito. Senhor, o cara que está lá no trono é meu irmão. Eu comi da mesa, eu participei de tudo aquilo. Não, querido, ele não se detém nisso. Ele percebe a necessidade que havia naquele momento em relação a Deus, em relação aos seus antepassados e em relação ao povo que estava ali, querido, na escravidão. Mas agora, preste atenção. O que tudo isso tem a ver com as nossas vidas hoje? Qual é a relação de todo esse contexto meio resumido aqui desse momento escatológico lá em Gênesis e Êxodo, querido, que isso traz para a nossa vida hoje? Preste atenção. A primeira é que nós devemos estar atento a tudo que Deus está fazendo em nossa volta. O fato é que Cristo morrendo na cruz, essa informação tinha que ser suficiente para nos levar até Deus, para chamar a nossa atenção para Deus, para nos fazer meditar, pelo menos. Cara, como assim? Como assim o Filho de Deus vem e morre? Por quê? Para quê? Tem gente que nem pergunta essas coisas. Então isso já tinha que ser, querido, o suficiente para nos levar e para nos atrair, para chamar a nossa atenção, o porquê desse Deus fazer uma coisa dessa. Mas infelizmente não é assim. Nós sabemos que infelizmente não acontece dessa forma. E aí, querido, Deus tem que gerar outros meios para que a cruz se torne real para nós. Para que o Gólgota se torne algo muito mais do que uma história que divide o tempo. E aí, quantos de nós, queridos, tivemos que passar por perdas materiais? Quantos de nós tivemos que passar por perdas físicas? Quantos de nós tivemos que perder pessoas que nós amávamos? Ou quantas vezes nós mesmos tivemos que estar, à beira da morte, para perceber que Deus existe e que Ele é muito mais do que um simples nome ecoando na história da humanidade? Quantos de nós, querido? Quantas vezes a gente teve que passar por isso? Quantas sarças Deus teve que queimar, o quantas ainda terão que ser queimadas para que nós possamos enxergar, querido, e entender esse Deus. A ponto de nós percebermos que o que a gente está respirando não é ar, mas é misericórdia da parte dele. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. É isso que nos mantém vivo. É isso que nos mantém ativos. É a misericórdia de Deus entrando pelos nossos pulmões, querido. Mas tem gente que acha que é simplesmente oxigênio. A segunda coisa é como estão as nossas atitudes em resposta a tudo aquilo que a sua palavra requer de nós. Amados, às vezes é tão simples de entender, eu não sei. Mas Deus sempre se revelou através da sua palavra. Deus sempre se revelou através da sua voz. Sempre essa voz esteve presente na nossa história. É através da palavra dele que nós temos a revelação de Deus para o nosso dia a dia. E isso significa apenas uma coisa, querido. Que sem a palavra dele dentro do nosso contexto de vida, a gente só sobrevive.
verdadeiramente mortos vivos. E a gente vai fazendo isso até que a morte cumpra o seu decreto inevitável sobre nós. E aí essa vida de automação em relação, sabe, ou de autonomia em relação à palavra de Deus, ela vem e nos condena. Nos condena a uma danação eterna sem Deus. E a gente não percebe isso. Preste atenção, meu amado, olha só. O problema não é só você não ler a Bíblia. Tem coisa pior. O pior é você ler sem amar aquele que nos deu ela. Sabe por quê? Porque para que eu possa reagir àquilo que ela fala em atitudes, ou seja, de uma forma simplificada, não existe obediência sem amor. Não existe obediência sem amor, querido. E a terceira coisa, sabe, que tem uma relação conosco dentro desse contexto, é justamente nós estarmos abraçados, apegados à tradição correta. É interessante a gente falar disso. Porque, amados, muitos serão condenados justamente por estar apegado às tradições erradas. E vivendo de acordo com tradições que até falam de Deus, mas que de Deus não tem nada, querido. Pessoas que não sabem pegar essas tradições e levar elas ao julgamento da palavra. Para que elas sejam medidas de acordo com aquilo que Deus traz. E aí, amados, é interessante, sabe por quê? Porque quantas pessoas estão no inferno por causa de coisas tipo, a minha avó fazia, a minha mãe fazia e agora eu também faço. E ponto, e eu não vou mudar. E aí pessoas estão sendo condenadas por causa de práticas e tradições familiares. E aí o que falar das tradições religiosas, querido? Que ao invés de libertar, escraviza, que ao invés de trazer visão, nos cega. Práticas sem contexto nenhum com a palavra de Deus, mas que normalmente são baseadas em emoções almáticas, querido, que a gente julga ser coisas do Espírito de Deus, mas que não tem nada a ver. E o diabo vai brincando no nosso meio com essas coisas, como se a gente fosse marionete. E a gente se perde, querido, tão facilmente. Deixa eu dar um conselho para você. Fuja de lugares assim, enquanto é tempo. Saia debaixo da liderança, sabe, de líderes religiosos, querido, que não vivem nem pregam aquilo que verdadeiramente a palavra traz, ainda que esses homens sejam capazes de fazer chover fogo do céu. Fuja. Porque, amados, no fundo, ou não precisa ser tão fundo assim, a escolha de permanecer em um lugar assim é sempre sua. A questão é que a cada dia que passar, você vai se tornar alguém cada vez mais sem argumentos diante de Deus. E Deus, quando nós estivermos diante dele, o ponto de medida dele vai ser a sua palavra, querido. E o meu desejo e a minha oração essa noite, amados, é que a vida de Moisés deixe de ser apenas um símbolo para nós e venha verdadeiramente se tornar um exemplo de obediência e reverência a esse Deus que tudo fez e que tudo tem feito por nós, nos fazendo entender que o que importa, querida, é que a vontade dele seja feita, que o nome dele seja glorificado.
Porque quanto mais eu entendo isso, mais a minha vida vai tomando a posição que ela precisa tomar. E eu não vou tomando para mim coisas que não devem pertencer a mim, que nem devem passar pela minha mente e nem pelo desejo do meu coração, querido, porque foi justamente para isso que Deus nos libertou do poder das trevas, nos libertou da escravidão do pecado. Para que a nossa vida fosse um canto de gratidão e de exaltação ao nome dele, querido. E que isso acontecesse todos os dias da nossa existência. É isso que Paulo quer dizer quando ele nos chama de cartas de Cristo. Deus escreveu ao povo de Israel naquele tempo. Deus escreveu ao povo do Egito naquele tempo. E a carta de Deus tinha um nome: Moisés. Um homem que não retrocedeu. Um homem que não temeu. E hoje, na nossa geração, a expectativa de Deus é que nós possamos ser a carta dele. Para que as pessoas possam enxergá-lo, para que as pessoas possam percebê-lo em qualquer lugar que nós estejamos. Existe Deus em Israel. Existe Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos enxergar isso essa noite na vida de Moisés e aprender com ele, querido. É o meu desejo e a minha oração que o Espírito Santo traga esse entendimento sobre você. Em nome de Jesus. Amém.